Agora para falar sobre congestão nasal, que é chamada popularmente de nariz entupido, que é comum em adultos e também em crianças. Pois é, e para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com Isolda Carvalho, que é otorrinolaringologista. Bom dia, doutora, obrigada pela presença. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Bom, eu que agradeço. A gente estava se perguntando até aqui o que causa a obstrução nasal, essa mudança de temperatura, tipo a gente está no sol, daqui a pouco chega para um ambiente com ar-condicionado, isso também contribui? Contribui já em pessoas que já têm uma predisposição, né? Já são crianças ou adultos que têm já uma obstrução nasal de algum tempo, que alguns fatores podem influenciar na obstrução nasal. Por exemplo, que fatores são esses, que Uma até para os rinite pais já alérgica. ficarem atentos? A rinite alérgica, a rinite já advindo de outras patologias, como a hipertrofia de corneto, a hipertrofia de adenoide, a dificuldade respiratória do adulto mesmo, de um desvio de septo, depende muito da anatomia nasal. E tem gente que quando começa com essa obstrução, lança a mão logo daqueles, né, os Vasconstrutores. É, exatamente, as gotinhas, já fica ali debaixo do travesseiro. Já vira vício. É. Isso a gente não indica, porque normalmente existe algum tratamento que deve ser feito, ou clínico ou cirúrgico. E existem as nossas outras amigos da especialidade, né? Às vezes não é só o otorrino que tem que estar envolvido. Às vezes o alergista, o pneumologista, para dar um suporte melhor ao paciente e tratar de modo mais eficaz. No caso da criança, seria ideal, então, quem tem muito problema, como por exemplo a adenoide, né, que é mais comum nas crianças, fazer logo esse tipo de cirurgia já para corrigir o problema? Depende. Se for uma obstrução grave, depende do quadro clínico e de como é encaminhado a criança, né? Às vezes o pediatra já tentou, tratou, aí ele já vem encaminhado com uma sucessão de tratamentos. Então, para a gente, às vezes, só nos resta tratamento cirúrgico. Aí sim, aí fica eficaz, a criança bem, mas às vezes tem as patologias associadas. Quando tem a patologia da adenoide, que o pediatra não consegue compensar completamente, ele já pede ajuda e provavelmente evolui para o tratamento cirúrgico. Só que até se chegar, como a senhora acabou de dizer, a cirurgia, são feitos exames, e quais são os mais comuns para detectar? Normalmente eles vêm com um raio-x de cavo, mas a gente dá otorrino hoje para finalizar e ficar de modo eficaz e saber que a cirurgia vai ter sucesso, a gente faz a videolaringoscopia. É um exame um pouquinho mais incômodo, mas ele é elucidativo. Uma câmera? A gente faz por vídeo, uma fibra ótica e a gente vê 100% a adenoide, entendeu? A gente localiza, vê o grau de obstrução e dependendo do grau de obstrução, se a criança vai ter 100% de sucesso, vai ter algum ainda resquício pós-cirúrgico, entendeu? Porque não existe só a adenoide, existem outras patologias associadas. Aí sim, depois da adenoide retirada, a gente continua o tratamento. Desvio de septo em adulto, adenoide em criança, é isso? Às vezes pode estar associado. Em adulto, quase 90% é o desvio de septo. A adenoide não é para existir em paciente acima de 6, 7 anos de idade, já é uma regressão quase que completa da adenoide. Certo, então... Aí o desvio de septo é mais comum em adulto por conta dessa má distribuição da respiração na infância. Então você leva um vício na respiração que se projeta no adulto quase sempre como um desvio de septo. E no caso da cirurgia de desvio de septo, já dá uma aliviada boa nessa obstrução? Melhora bastante. As pessoas respiram pela boca, né? Ronca, né? Dificuldade para dormir. E às vezes quem ronca não sabe que está roncando. É verdade, né? É complicado. Mas eu acho que deve ser bastante comum chegar no consultório assim, né? A gente opera bastante. E imagino que quando aqui está tudo obstruído, aí é que o ronco aumenta ainda mais. A dificuldade respiratória favorece ao não respirar bem. Aí isso ajuda na hora de dormir para respirar pela boca, que é o erro. Certo. Doutora, quais são os riscos que esses medicamentos para desobstruir podem causar na pessoa? A longo tempo. A princípio, todo jovem pode usar, é quase que imperceptível. Mas ao longo do tempo, você pode ter uma rinite atrófica aí de longo tempo de medicação, uma rinite medicamentosa, alteração da pressão arterial, porque ele é um vasoconstritor, ele tem substâncias que favorecem ao aumento da pressão sanguínea. Então, isso a longo tempo, e não é uma coisa que vai curar. É um paliativo. É um paliativo que vai piorando com o passar do tempo, porque o nariz piora, a obstrução piora. Então você vai precisar usar mais. Com o uso
aumentado e contínuo, você pode levar a distúrbios Então, a vasculares. solução poderia ser, por exemplo, soro fisiológico, lavar o Lavagem diária para qualquer pessoa, não quem tenha só obstrução nasal. Isso é recomendado para todas as pessoas. A limpeza diária com soro fisiológico, você mantém sempre uma hidratação e o nariz ventila melhor e favorece uma respiração com Doutora, qualidade melhor. Para a gente encerrar, a gente tem uma pergunta de um telespectador. Ela quer saber como é que sabe se o caso da pessoa que está indo ao consultório é caso cirúrgico ou não. Os exames, No né? caso, pois é, na caso de criança a gente já vem encaminhado muitas vezes, né? Quando é a primeira vez é mais simples, a gente já faz o tratamento, faz o diagnóstico. Fazendo o diagnóstico, dependendo do grau de obstrução, se aquilo ali incomoda muito o paciente, provavelmente evolui para uma cirurgia. Mas assim, a gente pede primeiro uma tomografia, uma vídeo, inclusive em paciente adulto. Adulto, a gente pede mais a tomografia para acompanhar o grau da obstrução por completo, que aí a gente faz um tratamento completo, que às vezes não tem só desvio de septo, tem um desvio de septo, tem um corneto grande, uma polipose nasal, que são doenças que vêm pela obstrução, uma sinusite crônica. Então, tudo isso a gente faz e procura estabelecer o tratamento cirúrgico adequado e a melhora do paciente pelo menos, se não for 100%, pelo menos perto disso. Ah, ok. Muito obrigada pelas explicações. Prazer em recebê-la. Obrigada. Um grande abraço aí no Dr. João Prudêncio. Obrigada. Até Bom a dia a próxima, vocês. doutora. Bom dia.